Contos estranhos. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias de Samantha Schweblin. A Samantha Schweblin é uma autora argentina dessa leva de autoras latino-americanas contemporâneas que tem, se não dominado, pelo menos animado muito o mercado editorial brasileiro, e ainda bem porque a Samantha Schweblin é uma autora excepcional. Ela já teve as obras traduzidas para mais de 20 idiomas. Não foi a primeira vez que ela foi publicada aqui no Brasil, né? A gente já tinha um romance Distância de Resgate publicado aqui. E também este livro, Pássaros na Boca, publicado numa edição anterior da editora Bem Virá, com tradução do Joca Reyners Terron, que também é tradutor dessa edição aqui, mas que reviu a sua tradução, mudou algumas coisas, enfim. E a Samantha Schweblin também foi finalista do Man Booker International Prize, ou International Man Booker Prize, para ser mais exata, com os livros Distância de Resgate e Kentuckys, que também foi publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, que trouxe então essa beleza de edição aqui para o Literatami. Foi um envio da editora Fósforo este livro, e eu fiquei muito empolgada porque eu já tinha lido a Samantha Schweblin na faculdade. Eu li um conto deste livro, Pássaros na Boca, o conto que intitula a obra, e eu comentei até isso no vídeo em que eu falo das minhas leituras da faculdade. Enfim, vou ver se eu deixo linkado aqui, caso você tenha interesse. Mas agora eu tive então a experiência completa de ler estes dois livros reunidos em uma só edição, agora pela Fósforo. E aqui a gente está falando de contos que instauram aquele estranhamento que eu, pelo menos, adoro. Eu me sinto fascinada por essa sensação, essa atmosfera de estranhamento que algumas literaturas, e especialmente a literatura latino-americana, consegue trazer para os seus contos, os seus romances, enfim. Eu acho realmente fascinante. E nesse sentido, eu acho que cabe até aquela aproximação que costumam fazer com quase todos os autores e autoras latino-americanas, argentinos, na verdade, para ser mais específica, com determinados autores, por exemplo, Cortázar, né? É muito comum a gente ver essa comparação de autores e autoras contemporâneos e contemporâneas ao Cortázar, mas neste caso eu acho que em relação ao estranhamento que os contos da Samantha Schweblin instauram, essa comparação é válida, claro que dadas as devidas proporções, afinal de contas estamos falando de uma obra singular. Mas nos contos destes livros, a Samantha vai trazer pra gente o estranho completamente possível, ainda que improvável. E mais estranho do que as situações em si, as situações narradas nos contos, é o comportamento das personagens em relação a elas, em relação a essas situações, né? As reações que naturalizam o insólito, especialmente as reações dos coadjuvantes com quem os protagonistas interagem, por vezes são mais estranhas do que o estranho em si. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui nos contos foi que eles passam geralmente, assim, com alta frequência, em trânsito, né? Em lugares de passagem, com toda uma abertura de possibilidades que por alguma razão são convertidos em espaços de permanência. Então, são esses lugares meio isolados, principalmente aqui nos contos iniciais do primeiro livro, mais rurais, descampados, espaços que não foram exatamente pensados para que houvesse ali um assentamento, sabe? Mas esse assentamento acaba acontecendo devido a essas situações estranhas que se instauram aqui. Por exemplo, o conto Irmã, que é um dos primeiros, se eu não me engano, talvez seja o conto, isso mesmo, é o conto inicial do Pássaros na Boca. Ele vai passar a ter como cenário um restaurante de beira de estrada. Então é aquele restaurante em que as pessoas param quando estão viajando, né, normalmente, não é o lugar, o destino final. E ele vai trazer, assim, vai brincar bastante com a noção de grotesco a partir dos personagens. É um ambiente arquitetado porque ele tem dois personagens principais, um nanico e uma gorda. E aí o ambiente é arquitetado para que o nanico não alcance nada. Então já tem, assim, nanico, né, eu tô usando aqui uma expressão do próprio conto, mas já tem esse estranhamento aí, né, por que será que esse
ambiente foi criado justamente para que houvesse essa dificuldade para alguém que trabalha ali, né, que tá ali sempre. É como se o espaço permitisse a expressão do estranhamento, dele brotasse, né? E depois o conto escala para um final bastante inesperado, mas muito interessante. Um outro conto que também serve de exemplo para isso é o Mulheres Desesperadas, que é um daqueles contos que realmente perturbam muito a gente, pelo menos para mim. Eu fiquei com esse conto por um tempão na minha cabeça. E ele tem como cenário também o descampado e o vazio de uma personagem abandonada na estrada. Então é uma situação muito extrema, muito inusitada. Várias camadas assim de reflexões vão brotar dessa situação acerca da desunião das mulheres, a união dos homens pelos homens, né, sempre um pelo outro ali, enfim. Então, a Samantha dá um jeito de fazer do mais inesperado, do mais improvável, esse estranho surgir, junto dele umas tantas questões que valem bastante para o que a gente chamaria de real, né, no caso. É o contrário ao absurdo que os contos vão narrar. E aos poucos, esses ambientes vão se dirigindo, assim, conforme o livro avança, à urbanidade, sempre ligada à noção de civilização, que, no entanto, se não está suspensa, ao menos se confunde facilmente com a barbárie, ou é invalidada por ela, de tal modo que essa barbárie é aceita totalmente assim pelo corpo social que a assiste. Então, esse movimento fica mais explícito em contos como Rumo à Alegre Civilização, que já traz a civilização no título. Esse para mim é um dos melhores contos dos livros. Tem muito essa ideia do conflito entre civilização, aqui representada pela cidade, e barbárie, representada pelo campo, e do sujeito ali preso entre uma coisa e outra. Isso tá muito simbolizado. Também a farsa que sustenta a instituição familiar tá revelada aqui totalmente. E além de tudo, esse também é um conto que se insere nesse espaço que seria um espaço de paisagem transmutado em espaço de permanência, e daí o estranhamento, se não surgindo disso, vai sendo reforçado por essa situação. E o desejo, né, nesse conto, que é o desejo, seria o desejo de viajar rumo à civilização, está submisso às regras que regem aquele lugar ali, no meio do nada, regras diante das quais o sujeito se porta submisso também. Ele aceita aquelas leis como absolutas e pela maior parte do conto ele não se coloca contra elas, né? Assim como os demais personagens na mesma situação estranha que ele. Nesse caso ele não é o único a passar por isso, né? Mas esse também é um daqueles contos que, como a maioria dos outros contos aqui dos livros, estão bem restritos ao presente da narrativa, né? Então tá bem restrito assim às bordas do retrato que a narrativa breve captura. Pouco se sabe das motivações anteriores dos personagens, e isso reforça a atmosfera estranha que envolve todos os textos também. Pelo menos pra gente isso vem reforçado. Mas essa coisa do incorporar o estranhamento e das fronteiras entre o que é aceitável ou não pela civilização, pela noção de civilidade, tá mais implícita, mas assim, inegável no próprio Pássaros na Boca, né, que intitula o livro. Aqui a gente tem uma espécie de selvageria incorporada naturalmente por quem tá praticando, enquanto o outro se horroriza completamente. Então, aqui na página 43 tem um trecho deste conto que eu acho muito pertinente para essa discussão. Esse conto ele vai trazer assim, vocês sabem que eu não gosto muito de dar spoilers, né? Eu adoro a experiência de leitura às cegas. Mas eu vou trazer só um pedacinho aqui, sempre tentando não estragar, claro. Mas é um pedacinho bem específico que não vai entregar muito do conto, mas só pra contextualizar, esse conto vai trazer a história de uma menina que, de repente, uma menina assim, não é adulta ainda, começa a comer pássaros, né? Então, Pássaros na Boca vem daí, e aí o pai e a mãe dela têm que lidar com essa situação muito esquisita da menina comendo pássaros. E aí na página 43 há um diálogo entre a menina e o pai, que é o seguinte: "Você come pássaros, Sarah?", disse. "Sim, papai." Mordeu os lábios envergonhada e disse: "Você também." "Você come pássaros vivos, Sarah." "Sim, papai." Pensei no que sentiria ao engolir algo quente e em movimento, ter uma coisa cheia de penas e patas na boca, e tapei os lábios com a mão, como fazia Sylvia. Sylvia aqui é a mãe, né? Então eu gosto muito desse trecho porque pra menina
Não há nada de estranho em comer pássaros, até porque os pais também comem pássaros, mas eles comem aves mortas, né? A gente vê aí no açougue um tanto de bicho morto que as pessoas comem. E isso não é estranho, isso é completamente aceito. Qual é a diferença, né? Então a Samantha, ela vai brincando com esses pequenos limites que demonstram, que evidenciam a fragilidade dos nossos conceitos, os conceitos mais básicos da civilização, né? Que regem mesmo isso que a gente chama de civilidade. E então esse é um trecho que eu acho fantástico por conta disso. Eu acho que esse conto seu, que intitula a obra, também é muito representativo nesse sentido. E ele tem também muito desse o tapar a boca e tal. São os gestos representativos, os gestos mínimos com que os personagens podem, de alguma forma, reagir àquelas situações extraordinárias que estão acontecendo. E assim é que a Samantha questiona essa distância entre o que é socialmente aceito e, portanto, se encaixa na ideia de civilidade e a incivilidade, né, o que não se aceita. Uma distância muito pouca, né, o que só revela a grande farsa disso tudo. E ela age como se fosse também um pássaro engaiolado, essa menina, né? Ela vai se animalizando cada vez mais pela zoofagia, que está presente em alguns dos contos aqui. A Samantha também vai brincar com os limites entre animal e humano, sempre se colocando ali no limite mesmo, né? Em cima da fronteira. Meio que de um lado e de outro ao mesmo tempo. E ela também vai apontar essa fragilidade da noção de civilização no que diz respeito à arte, em vários contos, né, ao campo da criação artística como um todo. Quais são os limites da arte? O que na arte é aceitável? A violência pode ser lida como uma expressão artística sem que isso fira os limites éticos da humanidade? A ética deve ser deixada de lado em prol da arte? Ela não vai jogar essas questões assim desse jeito que eu tô fazendo aqui, mas ela vai brincar, trabalhar com elas a partir dessas situações, de novo, extraordinárias, estranhas que acontecem com os personagens. Então a gente tem, por exemplo, um conto que é o Cabeças contra o Asfalto, que vai trabalhar muito com essa noção de arte, de representação e de consumação do desejo a partir da arte, né? A gente tem aqui um artista completamente incivilizado e que ainda assim é muito aplaudido pelas suas obras, porque estão naquele contexto do campo da criação artística, né? Não seria exatamente a realidade, estariam mais para uma representação. Então tem essas aproximações sempre conflitantes entre o eu e o outro. Isso aqui é fichinha, isso aqui na verdade está presente sempre nos contos da Samantha Schweblin nesse livro. Há algo de dentro que rompe, sabe? Uma violência incontrolável que vai alçar esse artista ao nível de mundialmente reconhecido, mas que tem um alto custo. Então, ela vai trabalhar com essa noção aqui também no conto A Mala Pesada de Benavides, que é um desses contos também que brilham aqui dentro. Acho que também é um dos melhores contos, na minha opinião, dos livros, que traz justamente a violência como um grande espetáculo artístico. Vai trabalhar pra caramba com os limites da arte, que parece suspensa do mundo, né? Ao qual tudo seria possível ou aceitável. E todo o estranhamento mora aí, né? Nessa fronteira entre o que é aceitável socialmente, o que seria o bem, e o que não é aceitável, o que seria o mal, na quebra dessa expectativa, sabe? Desses quadradinhos certinhos. A Samantha quer quebrar isso tudo e misturar as coisas para fazer a gente repensar esses conceitos. Bom, se não era isso que ela queria, pelo menos foi isso que ela fez comigo. E uma outra questão, assim, que o livro coloca é relativa ao desejo, né? O que pode mais do que o desejo, né? O desejo move todos os personagens aqui, é como uma força natural, soberana a qualquer ideal de cultura civilizada, né? Nem sempre, talvez quase nunca, explicável pelas regras desse real moldado pela civilidade, né? Raramente a gente consegue racionalizar o desejo. As fontes do desejo são muito obscuras para que a gente consiga encerrar nesses conceitos. Daí eu penso no conto Na Estepe, que é um conto também muito tenso, que trabalha com rituais de fertilidade. A gente tem aqui uma coisa de ambientação, assim, os arbustos
pequenos que quase conseguem ocultar os corpos dos personagens, então a gente já fica achando, poxa, qual será o tamanho desses personagens, se os arbustos pequenos conseguem quase ocultar os corpos deles, enfim. Tem muito isso dessa zona de imprecisão que sustenta todos os contos, e essa elisão do objeto de desejo reforçando o aspecto de estranhamento da narrativa. Gente, eu fico muito encantada com essa mulher. E a gente sabe que o microcosmo da civilização é a família, né? E a família é um dos focos temáticos aqui do livro, isso é muito evidente, e é a configuração perfeita para brotar o infamiliar, aquilo que o Freud chamava de unheimlich. Eu já falei desse termo aqui várias vezes, talvez seja o caso até de gravar um vídeo sobre o estranho do Freud, não sei se isso interessa a vocês, ou mesmo se eu... Como é que eu faria isso, mas enfim, esse é um conceito muito trabalhado na psicanálise e na literatura, que o Freud chamava de unheimlich, que em muitos casos é traduzido aqui para o português como estranho, mas eu acho que o infamiliar seria o termo ideal, porque ele mantém esse prefixo de negação que antecede o familiar, então há o familiar dentro do infamiliar. Enfim, essa inquietude que provém do reconhecimento de algo estranho no familiar. Em algo que nos é familiar, a gente reconhece algo que é estranho, ou algo estranhamente familiar, que se por um lado a gente reconhece como íntimo, por outro a gente percebe como desconhecido. Isso produz uma espécie de angústia aterrorizante. Isso vai brotar de vários contos aqui da Samantha Schweblin a partir da presença da família. E talvez no Sete Casas Vazias isso apareça ainda mais, porque a família aqui é um foco mais evidente do que no livro anterior. Neste livro, nesse segundo livro, me parece que a Samantha está muito interessada em ultrapassar esses limites entre eu e o outro. O familiar e o estranho aqui se confundem a Vera, então o íntimo passa a ser público, assim como o público invade o íntimo, as fronteiras se borram completamente, dentro e fora se misturam. Tem um conto aqui que eu gosto muito também, é um desses contos que eu li o livro já faz um tempão. Esse livro entrou na minha lista de melhores leituras do ano passado, então já tem alguns meses que eu li, a gente leu no Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. E a discussão sobre ele foi maravilhosa, então se você tem interesse em participar do clube, o que eu recomendo que você faça, vou deixar aqui embaixo o link para você participar. Mas enfim, um destes contos que ficaram na minha cabeça e que de vez em quando eu penso nele de novo, é o Nada Disso Tudo, que vai trazer como protagonistas mãe e filha, que no primeiro momento são estranhas invadindo a intimidade de um outro. Não vou dar muitos detalhes de novo, mas no primeiro momento essa é a condição delas para depois elas terem a sua própria intimidade invadida. Então, o contexto todo que a Samantha traz nesse texto, além de trabalhar com isso, também abre espaço para que questões de classe sejam colocadas aqui, determinando mesmo a convivência nos espaços. Então, há uma preocupação política que não sobressai a preocupação estética aqui dentro, mas pelo contrário, tá conjugada, sabe? Isso é de um refinamento impressionante, assim. O que a Samantha Schweblin faz aqui realmente é admirável. Um outro conto também que pode servir de exemplo disso é A Respiração Cavernosa, um conto angustiante que vai narrando, retratando o eu se desprendendo de si, e especialmente assim quando não há mais o familiar em que se ancorar, né? Esse sujeito do conto não tem mais o familiar em que se ancorar, e também não tem mais para quem morrer, sabe? Essa falta do familiar também deixa a morte meio que esvaziada de sentido, enfim. É de uma profundidade que talvez no primeiro momento a gente nem perceba tanto, né? Os contos aqui todos parecem ser feitos para releitura, né? E o horror vem, então, eu não tinha falado ainda, trazido ainda essa palavra, né? O horror, mas eu acho que a gente pode categorizar este livro como literatura de horror por esse estranhamento todo, porque o horror vem da suspensão das regras sociais, do escancarar da sua fragilidade, da revelação de que não há segurança alguma, há uma falsa segurança do contrato social
que aqui nos contos é completamente suspensa, então as expectativas não tem mais em que se agarrar para serem cumpridas e tudo pode acontecer. E isso é assustador e ao mesmo tempo é brilhante, porque a Samantha Schweblin faz as coisas certas acontecerem para causar toda esse abalo na gente, né? É sensacional, eu imagino que vocês já tenham visto indicações desse livro à torto direito e com razão. Eu vou deixar aqui embaixo o link para um vídeo do Nicolas Neves que, para variar, é uma aula, né? Os vídeos do canal do Nicolas são aulas e ele vai se aprofundar bastante, assim, nas narrativas, em narrativas especialmente, né? Então vale muito a pena assistir, principalmente se você já tiver lido. Eu acho que ele dá conta desse adensamento que as narrativas da Samantha Schweblin propõem. E leiam Samantha Schweblin, se vocês quiserem começar por aqui, eu acho que é uma boa também, principalmente se vocês gostam de contos, eu adoro, então fica a minha recomendação. De novo, essa edição aqui foi publicada pela editora Fósforo, com tradução do Joca Reiners Terron. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso já tenha lido este ou outros livros da Samantha Schweblin. Por enquanto eu só li este aqui, mas eu tenho também o Kentucky's e eu quero ler o Distância de Resgate, né? Quero sentir a potência desse romance dela que virou filme e tal, enfim. Quero saber. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!